Olá, eu sou Janaína Spolidoro, especialista em neuroeducação, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Clube do Pedagogo. Gente, pedagogo, na verdade, não se restringe a pedagogo, só para deixar claro, tá? Pode ser todas as áreas relacionadas a esta ciência. Então, a gente abrange aí psicopedagogo, neuropsicopedagogo e assim por diante. Eu vou mostrar para vocês os slides que eu preparei, então eu vou colocar e tirar, porque às vezes dá um bug e não passa os slides. É bem rapidinho. Enquanto isso, você pode pegar o seu bloco de anotações que tem bastante informação relevante por aí. Eu vou mostrar também o que a gente vai ver durante o vídeo, que vai ser bem relevante para vocês poderem chegar ao final do vídeo. O que a gente tem aí atualmente? Um grande problema de atenção e concentração. As pessoas, por causa da tecnologia, elas têm uma mania de instantaneismo. Mas nós, da pedagogia, nós precisamos estar conscientes, compreender e praticar processos. Imagina a criança leva em torno de 4 anos para poder ser alfabetizada, né? Quando eu digo alfabetizada, não é a sua alfabetização meia boca, não, de decodificação, alfabetização completa mesmo. Você imagina os outros processos que as pessoas têm. Então, terminar um vídeo de 10 minutos é uma luta para algumas pessoas. Por isso, eu vou falar o conteúdo antes para você já ver se interessa o vídeo. Se não interessar, você já pode sair. O que é muito mais prático do que ficar vendo, esperando alguma coisa que não vai acontecer, né? Eu vou compartilhar agora aqui a tela, agora acho que vai dar certo. Lembrando que você já pode se inscrever no canal, porque só assim a gente sabe que os vídeos estão dando certo, quando a gente tem mais inscritos. Curta o vídeo já, aproveita que você já está assistindo, é um assunto super relevante aí para a pedagogia. Valoriza o pedagogo, inclusive, e compartilhe aí com seus colegas. O que a gente vai ver durante o vídeo? Nós vamos ver o que é pedagogia, mas a gente vai ver do jeito certo, não aquele negócio superficial que a gente vê no início da nossa educação dentro da área. A gente vai ver potencialidade, habilidade e competência, que são três palavras essenciais na pedagogia. O que seria um pedagogo competente e o que é o clube do pedagogo. Então, a gente tem esses quatro itens na pauta, que você pode até colocar em forma aí de bullets, né? Marcadores nas suas anotações. Então, vamos começar? Eu trouxe aqui de um jeito bem diferenciado. Se você ama pedagogia, esse vídeo com certeza é para você, porque é para pessoas que estão ali raiz mesmo na coisa e que fazem porque gostam e porque são competentes e porque procuram um sucesso aí dentro da educação e porque querem transformar socialmente aí o país. Então, o que é pedagogia, gente? A explicação mais simplificada que eu conheço é essa daqui. É a ciência que estuda a educação e os processos de aprendizagem. Então, vejam que eu coloquei em amarelo dois termos: educação e processos de aprendizagem. Por quê? A educação diz respeito à prática social que visa o desenvolvimento do ser humano em suas potencialidades, habilidades e competências. Viu como é importante potencialidade, habilidade e competência? Porque a educação vai tratar de todo esse desenvolvimento. Mas para eu chegar na potencialidade, habilidade e competência, que daqui a pouquinho eu vou explicar, eu preciso conhecer como acontece esse desenvolvimento humano. Então, como é que se desenrola o desenvolvimento do ser humano? Porque se eu não souber isso na pedagogia, eu não vou estar dando aula como um pedagogo competente. Eu vou ser um mero aluno de pedagogia que está fazendo um trabalho escolar, que é aquele tipo de profissional que está na sala de aula e ele busca soluções para ele, não para as crianças. Sabe aquele que fala do eu? Então, o meu método é o melhor, o método que eu uso é o melhor, então ele quer resolver os problemas dele, não das crianças, né? Ele não quer que as crianças superem os obstáculos dela. Então, é aquele que vai sempre procurar soluções para ele, para o trabalho dele, e não para os clientes dele, que são as crianças.
tem uma chave, sabe, que vira quando você é aluno de pedagogia e quando você é profissional da pedagogia. E isso não é questão de tempo, gente, é questão de maturidade. A gente tem pessoas aí com 20 anos de sala de aula que continuam com o perfil de aluno de pedagogia. Por isso que o sistema educacional é falho também, tem outros motivos. E por isso que a gente tem um péssimo mercado de trabalho, que está faltando até atendente de padaria, porque nem isso as pessoas conseguem fazer atualmente, devido a essas grandes rupturas de pessoas que não viraram a chave aí depois da faculdade. E eu vou explicar um pouquinho sobre esse assunto também. Aliás, eu tenho vídeos no canal sobre esse assunto, já não sei se vocês conhecem, vale a pena dar uma vasculhada. E os processos de aprendizagem são as maneiras como a aprendizagem ocorre para os seres humanos. Então, como é que o ser humano aprende? Primeira coisa, o receptor do sentido. Audição, visão, tato, sinestesia, lateralidade, aí a questão do vestibular, sentido vestibular. Então, tudo isso vai ser crucial para a aprendizagem acadêmica também, certo? São as maneiras como a pessoa aprende. Lógico que isso é só o comecinho, isso que eu acabei de mencionar, os sentidos. Tem outras coisas, tem questão de memória, funções executivas, até a questão emocional. Então, uma série de coisas vão cair aí na balança das maneiras como aprendem os seres humanos. E a gente vai falar um pouquinho da potencialidade, da habilidade, da competência, para vocês entenderem direitinho. A potencialidade é o que é possível de realizar para atingir objetivos. Então, assim, se eu sou um pedagogo que não escrevo em letra cursiva, naturalmente eu vou rechaçar a letra cursiva. Eu vou achar 1 milhão de motivos próprios, que é o perfil de aluno de pedagogia, não é o perfil de profissional da pedagogia, para poder falar que a letra cursiva é ruim. Em contrapartida, nós temos artigos todos os anos explicando que a cursiva é para a fluência leitura. Ela não é para coordenação motora e tem uma idade para ser aprendida. Um outro exemplo, a criança, ela está aprendendo as letras, ela está numa hipótese ali já um pouco avançada, ela já consegue juntar algumas decodificações, então ela está com potencial para escrever ou para ler, dependendo aí do seu estilo. Então, o potencial é uma coisa que você consegue atingir, mas você só vai ter potencial se você tiver repertório, ou seja, vocabulário, assunto, conhecimento para poder aplicar aquilo. Você não consegue dar uma aula, por exemplo, de frações se você não domina a fração. Você precisa primeiro dominar o que será aprendido, entender como funciona para você poder passar isso para o aluno. Isso é pedagogia. Está dentro da potencialidade e não serve somente para o aluno, gente. Depois eu vou falar sobre isso, por isso que a gente tem aí o Clube do Pedagogo, porque se você não estudar o assunto, você não consegue utilizar em sala de aula. E daí você vai ser aquele professor com perfil de aluno de pedagogia que vai ficar falando bobagem, tipo, a teoria é uma coisa e a prática é outra. Isso é uma fala típica de pessoas que não alcançam, sabe? Como que a gente deve tratar isso? Quando você aprende a teoria, você deve olhar para a prática e lembrar qual teoria se aplica àquilo. Potencialidade, por exemplo, a gente está totalmente dentro ou de Vygotsky ou de Ausubel, né? Porque o Ausubel tinha, vamos aqui, eu já me empolguei, ó. O Ausubel tinha as ideias âncoras, né? A ideia âncora, o que que é? Ela é uma ideia que a criança já tem, uma zona real para o Vygotsky e uma ideia âncora para o Ausubel, na qual ela consegue se ancorar. Então, a potencial dela é o próximo passo depois dessa âncora, ou o próximo passo depois dessa zona real, que é a zona proximal, no caso aí do Vygotsky. Então, vejam que eu linkei duas teorias com essa coisa que a gente está fazendo para vocês entenderem como funciona na prática. Eu estou dando uma capacitação para adultos, então eu linkei duas teorias que a gente aprende em pedagogia, que é Ausubel e Vygotsky, a ancoragem e a zona de desenvolvimento proximal, ou ZDP,
E eu linkei com essa questão da potencialidade. Então, eu parto do que o aluno sabe e consegue chegar para depois começar a ampliar esse conhecimento, né, em camadas aí. A gente tem a habilidade. Ah, deixa eu falar, mostrar uma coisa: o potencial para ler, escrever, somar. Não adianta você dar antes do tempo. Lógico que tem um tempo limite também. Não adianta a criança estar com 15 anos e você tentar que ela aprenda a ler, ela teria que ter aprendido antes, porque logicamente vai ser mais difícil e você vai ter que usar outros artifícios. A habilidade é a capacidade pessoal, então isso é da pessoa, do que se consegue fazer. A BNCC, gente, ela é dividida em habilidades a serem alcançadas, tá? Então, habilidade em ler, escrever, contar. E essas habilidades são várias. Por exemplo, habilidade em ler. Para ler, eu preciso identificar letras do alfabeto. Preciso relacionar letra com som, né? Ou a letra desenhada com o som. Então, grafema, fonema. Eu preciso ter de memória as partes de uma história, então começo, meio e fim. Também preciso disso para ler, porque senão eu vou chegar no final da leitura e eu não vou lembrar o que aconteceu no começo. Então, eu também tenho treino de memória. Então, são várias habilidades que a gente vai desenvolver na criança para que ela consiga chegar num objetivo final, que é uma competência. Então, um conjunto de habilidades vão formar uma competência. Então, aqui, ó, competência é o conjunto de habilidades para um fim. Então, eu vou ser um leitor competente, um escritor competente, um matemático competente, um professor competente, ou um pedagogo competente, ou um psicopedagogo competente, ou um neuropsicopedagogo competente. Então, vejam que não apenas a criança, mas o profissional precisam ter potencialidade, então eu tenho que ter potencial para lecionar, eu tenho que ter habilidade para lecionar para poder chegar na competência pedagógica. Vejam que é um caminho, né? E daí eu trouxe aqui, o que que eu fiz? Isso aqui é uma frase minha, tá? Eu não tirei de lugar nenhum. O que que eu fiz? Eu peguei a potencialidade, a habilidade e a competência e transformei numa frase para a vida de vocês profissional. Um potencial pedagogo deve ter habilidade de dominar teorias para poder enxergá-las em sua prática, tornando os pedagogos competentes. Então, vejam que a pedagogia competente é quando você alcança o potencial e a habilidade, o conjunto de habilidades, para ter uma competência. Não adianta você estar na sala de aula e não saber o que está fazendo ali. Gente, vai vender brigadeiro, que é melhor. Por quê? Porque você está transformando crianças, você está moldando cérebros, você está praticando uma engenharia cerebral. Então, isso é muito preocupante se a pessoa não tem responsabilidade, sabe? Por isso que a gente precisa atingir aí a pedagogia competente. Nada de coisa superficial, porque de superficial já chega o sistema de educação brasileiro, né? Então, a gente tem que ser profundo mesmo. E para um pedagogo ser competente, ele vai ter que ter 4 autonomias de Montessori. O que que acontece, gente? A Maria Montessori, que é uma famosa educadora italiana, ela era primeiro médica, depois ela fez educação também. Ela criou uma metodologia aí sensorial que ela percebeu lá em Mil e Bola, né? Aliás, é um gênio a pessoa. Pela observação, ela conseguiu concluir com os conhecimentos de medicina dela, tanto estágios de desenvolvimento quanto questões que atualmente são validadas cientificamente. Então, a gente vai trabalhar aqui com os estágios de desenvolvimento. Na faculdade se fala demais dos estágios de desenvolvimento do Piaget, que são para a criança, mas não se fala quase dos estágios de desenvolvimento da Montessori. Minha opinião, Janaína Spolidoro, tá? Os estágios do Piaget são para a criança.
enquanto aluno, para você entender o desenvolvimento da criança. Os estágios Piaget. Os estágios Montessori, eles são para você tanto entender a criança, quanto entender você como profissional. Então, é uma coisa crucial que, infelizmente, eu, por exemplo, não tive na minha formação e eu não sei se você teve. Aqui no nosso canal, a gente tem um clube de membros, no qual eu explico cada um desses estágios para poder entender melhor, não só os estágios, como também os polos de humanidade da Montessori, porque eles são vitais para que um pedagogo seja competente. Então, você só vai ser competente quando você entender esses estágios e compreender se você os superou enquanto pessoa. Somente uma pessoa que superou esses 4 estágios tem a estabilidade profissional de competência, porque vai conhecer a potencialidade, vai dominar habilidades e vai chegar numa competência pedagógica. Às vezes você dominou e não sabe, isso também acontece, mas você estar consciente é quase que um presente, né? Porque você se sente assim satisfeito de ter chegado naquele ponto. Porque eu vou ser muito bem sincera com vocês, eu conheço muitos adultos que não superaram várias dessas autonomias da Montessori. Eu chamei aqui de autonomia, mas cada uma delas faz parte de um estágio. Ela divide os estágios com nomes, que eu não vou falar aqui. Quem está no clube de membros sabe quais são. E no finalzinho eu falo um pouquinho do clube de membros, se você ficou curioso. Então, é como se você fosse alçar o voo para ser um profissional competente. Você precisa ter autonomia física. Eu vou dar um exemplo muito prático. Não acontece só na vida física mesmo. Sabe aquele aluno que você precisa pegar, quase pegar as coisas da mochila para ele? Colocar na mesa, tem que ficar falando: olha, fulano, pega o seu caderno. Então, ele tem uma dependência física de um adulto. Não sabe amarrar cadarço, não sabe abotoar a blusa. Então, isso aí vai criando uma série de dependências. A criança não superou na faixa etária adequada. Nós temos adultos com essas características também. Vou dar um exemplo. Aquele adulto que não consegue entrar no Google e digitar o que quer para buscar por si mesmo, ele tem dependência física. Ele precisa que alguém dê o link para ele poder estar na frente do link, para ele poder clicar. É quase como dar a comida na boca da criança, sabe? Criança de 8 anos que o pai tem que dar a comida, porque senão não come. Então, é a mesma questão, dependência física. Temos a dependência mental, que vai também ser influenciada pela física, que é aquela que a criança não pensa sozinha. Essa do caderno que eu dei, ela é tanto física quanto mental. Ela é mais um pouquinho das duas, né? Mas eu dei outras aí de física, outros exemplos de física, que é a questão aí, por exemplo, do amarrar sapato ou de comer sozinho. E na mental, a criança não vai conseguir pensar por si própria. Na questão da pedagogia, como a gente está falando de pedagogia competente, o profissional não é profissional, né, gente? É um aluno de pedagogia dando aula. Ele não superou essa chavinha aí que eu falei para vocês, então ele vai ter uma dependência mental. Eu vou dar até outro exemplo da física, eu sei que eu estou alongando aqui, mas é importante. Dependência física, ele não consegue ir no lugar e comprar os materiais dele, ele precisa pegar da colega, porque ele depende fisicamente de outra pessoa. Dependência mental, ele não consegue escolher os próprios materiais, porque ele não sabe o que ele tem que fazer em sala de aula. Então, ele fica buscando dicas de todas as pessoas em volta, sugestões para ver qual que fica mais fácil para ele. Ele não consegue pensar sozinho, né? Então, é aquele que chega e fala assim: olha, eu preciso dar aula de português para 4º ano, o que que eu dou? Quer dizer, ele não sabe se ele vai trabalhar gramática, se ele vai trabalhar produção de texto, quer dizer, o 4º ano ele está englobado num negócio só. Então, se for de 4º ano, para ele tá bom, porque resolve o problema dele, que é dar uma lição de 4º ano. Mas não vai resolver a questão do aluno, porque eu não sei se o aluno precisa aprender gramática, se ele precisa aprender ortografia, se ele precisa aprender produção de texto, se ele está inteiramente alfabetizado. Então, é aquele professor que ele não conseguiu superar a autonomia física e mental. E a gente tem a próxima, ó, a autonomia financeira. Vocês viram que eu decorei bem, né? Que eu falo bastante disso,
Também aulas de marketing, porque eu também faço formações de marketing, né? Eu dou aí formações. A autonomia financeira é assim. Quando a gente é adolescente, isso daí é muito claro para Montessori, a gente recebe, por exemplo, mesada ou um dinheiro para poder gastar em tal lugar. Então, eu começo a ter essa autonomia financeira. Quanto eu vou gastar para poder sobrar, para eu poder usar novamente. E daí, só que essa questão, né? Primeiro vem a mesada dos pais, e depois a pessoa começa a fazer uns bicos, trabalhar e ter o próprio dinheiro. O profissional que não superou a autonomia financeira é aquele, né, pedagogo, que ele vai estar sempre preso a uma instituição. Então, ele vai precisar ter passado num concurso ou estar em uma escola particular. Não estou criticando se você esteja na situação, tá? Eu só estou explicando a teoria de Montessori. E se você achar que se sentir, né, incomodado, gente, realmente essa questão dessa imaturidade pedagógica, sabe? Profissional. Porque assim você tem que ter consciência disso para poder se trabalhar. Se você se sentiu incomodado, comece a refletir sobre sua vida, sobre suas metas, sobre sua carreira profissional para ver se é realmente isso que você quer. Porque o incômodo demonstra que tem uma feridinha ali, né? Nessa questão aí de autonomia financeira, por exemplo, eu preciso passar num concurso para ter estabilidade. Procurem no dicionário o que é estabilidade, vocês vão ficar estarrecidos, né? Essa questão de estabilidade é ter alguém, a insegurança financeira. É a insegurança de pensar assim, eu sou competente a ponto de nunca ficar sem emprego, ou eu sou competente a ponto de conseguir ganhar de outra forma, né? Então, tem outros leques para você explorar. Não tem só a escola, não tem só a instituição escolar, não tem só a Secretaria de Educação. Tem um mundo aí, tem mais de 60 profissões na educação. Basta você estar aberto e ter autonomia financeira. Então, não é o dinheiro que te rege, é você que rege o dinheiro. Funciona assim. E a autonomia emocional, que é esse controle de você conseguir dominar todos os seus campos profissionais. Então, eu sou a maior, sabe? Mas é esse pensamento mesmo. Na minha sala, eu sou a maior. Eu sei o que eu estou fazendo com o meu aluno e eu sei justificar o que eu fiz. Então, não me importa se o gestor não gostou. O que me importa é que eu vou entregar o resultado. E ele vai ter que engolir. Ou se não, enquanto gestor. Não me importa que o professor não tenha gostado da minha opinião. Eu preciso fazer meu trabalho para que ele tenha um amadurecimento e que o trabalho seja bem feito. Então, tudo isso vai entrar aí dentro dessa autonomia emocional para um pedagogo competente, né? Porque, afinal de contas, a gente não reclama, gente, que professor ganha pouco. Como que você vai pagar bem para uma pessoa incompetente? Não tem como. A pessoa não sabe o que dá em sala de aula, ela pega tudo do colega da outra classe, ela não consegue preencher direito um relatório. Quanto vocês acham que vale o salário dessa pessoa? Reflete. Quanto vocês pagariam se vocês fossem o gestor da escola ou do município? Para uma pessoa que não faz relatório, não sabe fazer, ela copia. Para uma pessoa que não sabe quais materiais utilizar em sala de aula, precisa dar ajuda sempre. Para uma pessoa que pega sempre coisa dos outros e nunca tem nada próprio. Quanto esse profissional vale? Vale aí a dica para vocês pensarem. E aqui eu estou trazendo aqui a teoria na prática. Estou trazendo a Montessori para vocês entenderem na prática como que se forma um pedagogo competente. Vou dar um exemplo. A professora vem, isso é uma das queixas mais frequentes que a gente teve aí durante o ano. Meu aluno não sabe ler. Meu aluno de terceiro ano não lê, meu aluno de segundo ano não lê, meu aluno de quinto ano não lê, meu aluno de nono ano não lê. Pergunta: e o que você sabe sobre leitura? Porque, gente, ler, eu leio, o pai da criança lê, a pessoa que está no caixa do mercado lê. O que vai diferenciar as pessoas que não são da área da educação, não são profissionais da educação, para o profissional da educação, é o que ele sabe
sobre o processo que ele está ensinando. Então, o que você sabe sobre o processo de leitura para julgar que seu aluno não sabe ler, né? Porque senão você não vai conseguir mesmo que ele leia. Quais são as características da leitura? Então, você está levando em consideração o quê? Velocidade, ritmo, entonação, prosódia? O que que você está colocando aí como característica? Porque a leitura tem 10 características leitoras, né? Quais que você conhece? Quais são os processos envolvidos na leitura? Então, para que o aluno saiba ler, será que eu sei o que eu preciso oferecer para essa criança para ela saber ler? Hipóteses de leitura. Será que eu conheço quais são as 4 hipóteses de leitura que estão em processo de validação já aí no mundo? Será que eu já ouvi falar delas? Será que eu sei avaliar meu aluno na hipótese de leitura? Será que eu sei quais atividades dar? Quais são as estratégias pedagógicas da leitura? Porque a gente fala muito de produção de texto, de escrita, de posse de escrita. Mas quais são as estratégias da leitura? Você conhece elas? Sumarização, inferência, retrogradação. Você conhece todas essas estratégias? Porque a gente tem em torno de 50 estratégias de leitura. Não sei quais você conhece para poder ajudar o seu aluno. Como que você avalia essa leitura? Qual que é o seu parâmetro? Porque pode ser que para você a leitura esteja boa, mas para o próximo professor não. Então, se a gente não tiver um parâmetro profissional, que o professor A tenha a mesma formação do professor B em leitura, a gente nunca vai conseguir chegar numa leitura competente, uma competência leitora. Porque às vezes, para o professor A, só do aluno juntar uma letra com outra tá bom, mas para o B ele precisa de interpretação. Então, nem sempre o que é fluência para um é fluência para outro. E nem sempre esse que está achando que é fluência seja fluência mesmo. Né? Você precisa saber isso profissionalmente, que é diferente de você saber enquanto aluno de pedagogia, que está ainda em aprendizagem. Se você recebe para ensinar a ler e não sabe o que é leitura, quer dizer que você não tem competência pedagógica para a leitura, né? É uma coisa que precisa ser aprendida, né? A faculdade, gente, vai dar só a base. A competência profissional depende da potencialidade, da habilidade, da competência. Lembra da autonomia que eu falei? Autonomia física, mental, financeira e emocional. 4 autonomias de Montessori que são para a vida profissional e que a gente desenvolve também na criança, mas se a gente souber que elas existem. Se eu não sei que ela existe, como que eu vou ensinar? A faculdade, a gente tem uma mania na educação que não deveria, de achar que a faculdade é um ponto final. Ah, eu fiz pedagogia, acabei. Não, você fez pedagogia para entrar no mercado de trabalho. Quando você está lá dentro, para você ser um pedagogo competente, você precisa ter novos investimentos em capacitação. Eu, por exemplo, faço minimamente 3 capacitações anuais, mesmo depois de 20 e tantos anos de educação, né? Quase 30. Então, não adianta você querer ficar se ancorando no seu amigo, porque quem vai crescer é seu amigo e não você. Você vai continuar com a incompetência pedagógica. Lembra lá da autonomia financeira? O que que a gente tem? A gente tem vários vídeos no YouTube que você pode assistir que estão abertos. Mas a gente também tem o clube de membros, que é um tipo de clube do pedagogo, psicopedagogo, neuropsicopedagogo. É um avanço de carreira. No clube de membros, que eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo, do clube de membros, vocês vão ter 3 tipos de associação dentro do YouTube, tá? A gente tem os membros raiz, o membros cubo mágico, o membros multiverso. Eles acompanham sua carreira pedagógica, tá? O membros raiz, gente, é menos de R$ 10 por mês. E quando você faz a associação, você pode escolher se você vai pagar um mês só, vem lá escrito que é um mês só ou que é recorrente. Recorrente é se você quiser pagar todos os meses, e daí quando você não quiser mais, você entra na sua associação e cancela.
tudo pelo YouTube, tá? Bem simples mesmo. Tenham independência física e mental. Entra lá, dependência física é depender de alguém, né? Para poder te contar qual que é, que nem quando eu coloco o link lá embaixo, é uma dependência física. Mas eu preciso colocar o link porque a gente sabe que tem muitas pessoas com dificuldade de tecnologia ainda, né? Então, esse é um primeiro passo para você começar a sua independência tecnológica também. Você conseguir, a partir de um link, fazer uma associação. Uns membros raiz vão falar um pouquinho sobre essa questão da leitura que eu falei para vocês. Tem vídeo sobre Piaget, falando dos estádios com D, tá? Porque ele tem estágios e estádios. E tem uma porção de outras coisas ali no membros raiz que vocês podem se deliciar, que são mais voltadas para aquele pedagogo que está começando a seu pensamento de se capacitar, que ainda não pode ter 20 anos ou um ano de formado ou estar em formação. Esse é aquele pedagogo que ainda está nas primeiras capacitações robustas. Que a gente tem capacitações aí na internet que não valem nem R$1, né, gente? Não te acrescentam nada. Essa acrescenta sim. A gente tem os membros Cubo Mágico, que se eu não me engano é 20 e poucos reais. Esse daí vai ter uma capacitação inteira sobre a leitura na parte cerebral. Então, o que que é fase 1 de leitura, o que que é fase 2, o que que é fase 3, para você aprender mais sobre o assunto. E a gente vai ter o Membros Multiverso, que vai entrar na educação e neurociência. Então, aí a gente já tem os estágios do Piaget comparados com os estágios da Montessori, tem a trajetória do Lúria, então vejam que é para todo tipo de profissão com pedagogo no nome. Então a gente tem desde o mais simples até o mais complexo. São muitos vídeos, muitas formações que vão realmente transformar não só a sua aula, mas também a sua vida pessoal e profissional, porque você vai estar com outro tipo de pensamento. Espero que vocês tenham gostado aí da novidade do Clube do Pedagogo, que é o nosso clube de membros do YouTube. E até nosso próximo encontro. E eu vou deixar também aqui embaixo, gente, se você tiver dúvida em relação a formações, que a gente tem um curso de hipóteses de leitura, que é separado do clube de membros, que aliás está em promoção agora em dezembro de 2022. Eu vou deixar o contato da Cirlei, que daí vocês podem entrar em contato com ela para poder ver os detalhes. Beleza? Até nosso próximo encontro. Bons estudos para vocês, boa capacitação e que você seja um pedagogo extremamente competente.